Boa tarde. Que desafio estar aqui nesse horário de almoço, né? Vamos lá. É interessante quando o pessoal monta as agendas de evento. A gente sempre tem um desafio, ou é antes do happy hour, ou é na hora do almoço. Mas vamos lá. Galera, eu tenho o desafio de dividir com vocês aprendizados, pelo menos desses últimos 2 anos, em 18 minutos. Mas vamos lá, tentei preparar alguma coisa aqui sucinta, e até como o pessoal da organização já comentou, depois a gente pode bater um papo lá no final para dividir um pouco dessas experiências. Então, rapidamente, eu dividi em 4 insights, ou 4 blocos, né? Queria compartilhar com vocês a nossa experiência da conexão entre startups e o ambiente acadêmico, o que a gente aprendeu com isso. Queria compartilhar com vocês um desafio do dia a dia, ou seja, quem é que compra a sua ideia, a sua startup ou o seu projeto, seja isso no âmbito corporativo, seja no ambiente de inovação e de startup. Quem é que vai desbancar a sua ideia ou a sua empresa? E uma questão sobre a gente falar da nossa ideia e a gente ter a capacidade de ouvir. Então, vamos lá. Queria falar com vocês sobre essa conexão, ambiente acadêmico e startups. Como toda grande empresa, a Microsoft também tem os seus departamentos, o seu time, ela tem uma série de estruturas, né? E, em princípio, a gente tinha um grupo que olhava o ambiente acadêmico, fazia toda a conexão com institutos federais, universidades, centros de educação, secretarias de educação, e um outro time que cuidava especificamente do ambiente de empreendedorismo e startups. Como toda empresa, a gente tem os programas, no nosso caso o BizSpark para startup, no caso de estudantes o Imagine, e em alguns momentos a gente tinha ali uma parte de conexão, principalmente quando tinha as grandes iniciativas, os grandes eventos. E a gente foi caminhando, foi tendo bastante sucesso nessas iniciativas, até que chegou uma hora, e foi muito interessante, porque não foi uma coisa que caiu assim, uma pessoa ou 2, foi um time. E a gente começou a olhar e falar assim, caramba, cara, a gente tem uma série de atividades junto com universidades, uma série de atividades com startups, mas não necessariamente essas coisas elas estão se falando, ou a gente está, de fato, mostrando para o mercado o impacto que a gente tem, né? E isso começou a incomodar. E quando a gente olhava individualmente cada uma dessas atividades, e quando a gente até questionava a nossa audiência sobre o conhecimento dessas coisas, de novo, a visão era fragmentada. Então, a gente tinha uma visão fragmentada interna, com todo o time da Microsoft como um todo aqui no Brasil, e uma visão da nossa audiência de alguns poucos eventos, e que não necessariamente estava causando o impacto que a gente gostaria no mercado. E, com base nisso, a gente teve uma visão, que a gente tentou traduzir na forma de uma apresentação e que hoje é levada praticamente por todos os líderes da Microsoft, muito encabeçada pela nossa presidente, que é a Paula Bellisi, que é a jornada empreendedora. Eu não vou falar de todas as iniciativas aqui. Uma são os centros de inovação Microsoft. A gente hoje tem 6 centros no país, e esses centros de inovação nasceram no ambiente acadêmico. Então, como eu comentei com vocês, naquela estrutura que olhava só o ambiente acadêmico. E muita coisa mudou, e como eu comentei com vocês, a gente foi aprendendo muita coisa ao longo do tempo, principalmente relacionado às questões de parceria. Primeiro que a gente, como Microsoft sozinho, é muito difícil da gente levar uma iniciativa que consiga permear todas as nossas audiências. E a gente só cresce, a gente só expande através de bons parceiros. E a gente começou a conectar esses centros de inovação não só com o ambiente acadêmico, mas também com o ambiente empresarial. Então, a nossa missão, que era capacitar aqueles jovens, faltava um last mile, que era conectar esses jovens ao mercado de trabalho. O trabalho que a gente está fazendo agora, recentemente, com esses centros de inovação, é capacitá-los para que eles possam ser atores e influenciadores dentro do ecossistema também. Esses centros de inovação, eles estão em, eu vou com certeza esquecer de alguém, Belo Horizonte, Joinville, Curitiba, Porto Alegre e Campinas. E eles são muito fortes localmente. E o que a gente está fazendo é capacitando e desenvolvendo os músculos desses centros de inovação com parcerias locais para que eles possam abrigar, suportar e capacitar também todo o cenário de empreendedorismo local. A gente tem uma base
programática que se chama BISPARC, que é o nosso programa de acesso à tecnologia para startups. E, como eu comentei também com vocês, acabava que isso ficava muito no âmbito de ecossistema. Hoje, essa mensagem permeia também o ambiente acadêmico, até porque, de novo, a gente entende que muitas boas ideias e muitas startups nascem desse ambiente acadêmico e que, muitas vezes, eles não tinham visibilidade desse programa. Então, ou seja, ao longo de um momento de planejamento daquela ideia e, efetivamente, até o momento que aquela ideia se transforma numa startup, eles não tinham conhecimento desse programa. E, por fim, o Imagine Cup. O Imagine Cup, ela é uma Copa Mundial de Tecnologia. Esse ano está fazendo 15 anos, né? A gente vai celebrar esse evento aqui no Brasil, inclusive em Fortaleza, que foi a cidade sede, a cidade que vai receber esse evento. E o mais bacana disso, como eu comentei com vocês, é que hoje a gente consegue medir o impacto de uma ação dessa como a Imagine Cup. 60% dos projetos que passam pela Imagine Cup se tornam startups. Se a gente for olhar o histórico, o Brasil tem um histórico super forte de vencedores nesse programa. No ano retrasado, o primeiro lugar mundial foi de um time da USP, uma startup chamada eFit Fashion. Na verdade, como eu comentei com vocês, começou com uma ideia, ela passou pelo Instituto Innovaction, que é um instituto da Microsoft também, que ajuda essas ideias a virarem, vamos colocar entre aspas, CNPJ, porque a gente acaba fazendo muito mais do que isso, e hoje a eFit Fashion é uma startup. No ano passado, a gente ficou entre os 3 primeiros lugares. Foi um game chamado Sonho de Jequi, de uma empresa chamada Tower Up, que, de novo, na época não era uma empresa, hoje é uma startup, e, inclusive, está fazendo coisas super bacanas, não só na região onde eles atuam, que é em Belo Horizonte, mas por todo o Brasil. Então, acho que o aprendizado que fica aqui para quem é startup ou para quem é corporação, né? A questão de você estar incessantemente olhando a sua execução, olhando a forma como você trabalha, para que você possa ter agilidade, para que você possa priorizar as coisas que você faz, para, de fato, você poder medir impacto. E, muitas vezes, essas conexões, e aí falando um pouco da grande empresa, num primeiro momento elas não são óbvias, porque a gente é muito departamentalizado. Então, às vezes, você tem que quebrar algumas regras, você tem que voltar para a tua mesinha, refazer o seu plano. E a outra coisa, não tem mais plano anual, né, minha gente? O plano acontece, na verdade, você faz uma revisão grande, vamos dizer assim, todo trimestre, mas todo mês, ou minimamente nas suas reuniões de staff, você está revendo o teu plano e adaptando e convidando parceiros para trabalhar com você. Porque a gente sozinho também, acho que muito difícil a gente atingir resultados de real impacto trabalhando sozinhos. Segundo aprendizado que eu queria dividir com vocês, e quem fala muito disso é o Gustavo Caetano, da Sambatec. Ele fala muito da questão e da importância de você ter um sponsor. Eu queria descer um nível nessa conversa, porque ele sempre fala na questão de você ter o sponsor da sua startup ou da sua empresa. E uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia é quem é o sponsor do teu projeto. Quem é o sponsor da tua ideia naquele momento que você está vendendo o projeto para uma empresa. E isso também foi super recente, aconteceu, sei lá, coisa de 2 meses atrás. A gente tem uma startup que está sendo apoiada pelo BISPARC e eles conseguiram um projeto num banco super grande. E, obviamente, para que esse projeto se torne realidade, eles pediram mais uma prova de conceito, que, obviamente, era um pouco mais complexa e tinha que ser mais escalável. Apesar dessa startup já estar num porte, vamos dizer assim, médio, e com suporte financeiro e etc., mas os créditos do BISPARC que ela tinha não dariam conta da situação. E por que eu falo de você ter um sponsor? Quem era o sponsor dessa startup naquele momento? Era um executivo de contas da Microsoft, que acreditou na ideia daquela startup e levou para o cliente dele. E que na hora que eu digo, na hora que o bicho pega, foi aquela pessoa que pegou o telefone, que mandou e-mail, que conectou com gente da Microsoft, com fora da Microsoft, para buscar uma alternativa. E eu acho que isso é um ponto muito importante, de novo, tanto levando a nossa vida corporativa, para quem é empresa aqui no público, para a startup, é que na hora até de você montar o teu projeto ou a sua ideia, como eu falei, eu estou indo até um nível anterior, eu não estou falando nem necessariamente da sua empresa, é você ter bem claro quem é aquela pessoa que na hora que tudo der errado, na hora que você precisar de ajuda, vai pular na fogueira junto com você.
Isso é super, super, super importante. E a gente já viu, assim, eu citei um caso aqui, mas se a gente tivesse tempo, dava para citar milhares. E é muitas vezes algo que a gente não... Pode parecer básico, mas que a gente não pensa e que muitas vezes isso pode definir o resultado da tua empresa ou do impacto que você vai ter naquele teu cliente. Então, ou seja, entender e alinhar de quem é essa dor. Quando a gente falava de startups, há muitos anos atrás, ficava sempre na cabeça aquela história, puta, eu preciso vender esse projeto, é um projeto, uma startup é uma empresa de base tecnológica dentro da área de TI. Hoje em dia, na maioria dos casos, o sponsor do teu projeto está na área de negócio, porque é quem tem a dor. Então, muitas vezes, é muito importante a gente poder desenhar, delimitar um organograma e entender quem são os nossos sponsors naquela área de negócio, porque esse cara é que vai brigar junto com você para que o teu projeto vá para frente. Uma frase que eu copiei do meu ex-chefe, e eu sempre levo agora para as minhas apresentações, é a questão da adaptação às mudanças. E, de novo, eu quero dar um duplo clique aqui nessa questão, porque todo mundo fala que todo dia alguém pode causar uma ruptura no teu negócio ou no teu segmento. É aquela história, não é porque, por exemplo, eu trabalho na Microsoft que a gente pode sentar em berço esplêndido e dizer, nossa, a gente vai continuar aqui e vai estar tudo certo. Visto tudo que vocês estão vendo na mídia, na imprensa, todas as mudanças que estão ocorrendo na Microsoft, sendo capitaneadas principalmente pelo Satya Nadella, que é o nosso presidente mundial. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quem pode causar uma disruptura, quem pode quebrar a sua ideia ou o seu negócio, é a startup que está do seu lado. Então, eu estava até curiosamente esses dias fazendo lá uma pivô, olhando todas as empresas do BizPark. Vou dar um exemplo aqui comum. A maioria das empresas que estão no BizPark são da área de educação. Então, quando você olha todo esse segmento, uma das coisas que a gente pode pensar é, caramba, tem empresa pra caramba, tem startup pra caramba focado nesse mercado de educação. A empresa que está sentada do seu lado, a startup que está ali tomando café com você, pode ser a startup que vai dar um empurrão no seu negócio. Então, você tem das duas uma. Ou entender muito bem o seu mercado, e tentar entender como é que o seu vizinho, como é que a startup que está do seu lado está promovendo a inovação, está crescendo, está entendendo o problema melhor que você, ou a outra é chamar essa startup para parceirar e vocês irem num projeto junto e provocarem inovação e se ajudarem e colaborarem no melhor formato ecossistema de startup. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente fica pensando no Uber, nas fintechs, ou seja, nos casos mais famosos e mais disruptivos, e essa disrupção pode estar exatamente aí do seu lado. E a última coisa que eu coloquei esse conteúdo ontem à noite. Eu acabei de vir de um treinamento em Chicago, lá na Universidade Kellogg. E um dos workshops, eles levaram a gente para o The Second City. Mas moral da história, quando você está fazendo um stand-up, você tem que treinar muito bem o teu ouvido para ouvir o que teu companheiro do lado está falando. Porque você vai fazer o gancho naquela conversa ou naquela piada a partir do momento que ele deu o gancho para você, do que ele está te falando. E a gente fez uns exercícios assim incríveis. E eu fiquei completamente abismada em como eu não ouvia. Nem eu e nem todos os meus amigos da Microsoft e de outras empresas que estão lá. E me caiu a ficha do tipo, a gente que é startup, que trabalha com ecossistema, a gente é treinado todo dia para fazer pitch. E aí eu falei, puta, até um determinado momento, esse ferramental ajudou a gente. E ajuda, eu não estou dizendo que não ajuda. Só que agora, eu acho que, a partir do momento em que a gente aprendeu a fazer o pitch, a gente tem que respirar e pensar, caramba, e agora? Depois que eu dei o meu pitch, ou antes, como é que eu abro os meus ouvidos para entender o problema daquele meu cliente? E eu me vejo em várias situações dentro da Microsoft, e, de novo, com vocês aqui no ecossistema, onde muitas vezes a pessoa está falando e eu estou pensando na resposta que eu vou dar para ela. E não necessariamente eu estou absorvendo todo aquele conteúdo e todas as pistas que aquele CIO, que aquela startup, que aquela empresa está me dando para eu construir uma solução ou para eu vender um negócio ou uma parceria para elas. Então, assim,
Não quero finalizar com uma coisa meio autoajuda, até porque parece que é algo muito básico que a gente ouve, até a nossa mãe desde cedo fala, fulano, você não escuta o que sua mãe está falando, tal. Mas eu acho que esse insight para mim foi muito forte, de eu olhar para o meu próprio comportamento e falar, caramba, eu estou aqui e eu estou pensando no que eu vou falar e não necessariamente ouvindo. E às vezes a gente desperdiça oportunidades e informações assim, raríssimas, que vão ajudar você a resolver melhor o problema do teu cliente. Finalizando, queria deixar com vocês aí dois links, né, o link do BizSpark. A gente vai estar disponível, tanto eu quanto a Bianca e o Marcelo, que estão ali atrás, para tirar dúvidas e para a gente falar um pouco do nosso programa. Basicamente, é um programa de acesso à tecnologia para startups, onde a gente tem o Azure, que é a nossa plataforma de nuvem, e mais uma série de recursos, como mentoria técnica, e outros produtos da Microsoft. A gente trabalha muito baseado em parcerias e a gente entende que o maior, vamos dizer assim, impacto que a gente pode fazer na vida de uma startup não é necessariamente o apoio tecnológico, mas as conexões e o networking a que a gente consegue expor essa startup, seja na nossa base de clientes, seja na nossa base de parceiros. Eu, inclusive, vou aproveitar aqui e falar da Maria Rita, que está sentada aqui na minha frente, que é da Anjos do Brasil, e é uma das nossas parceiras de negócio. Então, por exemplo, as startups que fazem parte do BizSpark Plus, elas são, vamos dizer assim, direcionadas ou apresentadas a Anjos do Brasil, onde a gente faz uma parceria super bacana. E até voltando ao nosso ponto lá, acho que a gente não cresce e não cria impacto sem essas boas conexões e sem essas boas parcerias. Por último, o link da Imagine Cup, como eu comentei com vocês, é um programa acadêmico, então se vocês tiverem conexões com esse ambiente e quiserem motivar mais pessoas a transformarem projetos em startups, as inscrições estão abertas até o dia 10 de abril. E algo que saiu do forno ontem à noite. Então, eu ainda não tenho convite, não tenho site, mas fica aqui as datas dos próximos eventos que a gente vai percorrer pelo Brasil. Quem tiver interesse, procure a gente ali no final, a gente pega o cartão e assim que toda a comunicação estiver pronta, a gente compartilha com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Adorei falar com vocês no dia de hoje. Muito boa sorte aqui, sejam para startups, sejam para as empresas que estão tentando aí se conectar e conversar com esse ambiente. Muito obrigada.